aqui também no seu canal Ser e Interpretar. Ao mesmo tempo, você vai ter uma breve aula só para aguçar a sua mente dentro da filosofia interpretativa da linguagem, da linguística de Merleau-Ponty. Então, quando nós trabalhamos Merleau-Ponty, Israel, o que primeiro nós temos que visualizar que ele é um filósofo, tá? Ele é um filósofo francês que ele visualiza e propõe a linguagem a partir, principalmente, de signos, tá? De signos, porque para ele o corpo, principalmente a estrutura, né, do corpo é uma unidade, tá? E se torna um objeto científico e um objeto, claro, de estudo, de pesquisa, de diálogo entre um diálogo entre o ser e a natureza, o ser e a existência, e até um diálogo entre o pensamento e a linguagem. E algo muito interessante que eu considero, para nós até podermos compreender o que Gadamer quer falar de linguagem, tá? É que Merleau-Ponty, que é um fundamento para pensarmos sobre linguagem, ele vai dizer que a linguagem é compreendida em primeiro lugar como uma simples existência de quê? De verdades, tá? E também de tomadas de consciência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que o ser ele começa a compreender aonde ele se encontra, já tendo uma consciência da sua existência, aí eu já coloco na questão criança, a partir de, quem sabe, 5, 6, 7 anos, que já tem uma consciência da sua existência e já começa a trabalhar e a explorar a parte intelecto, cognitivo, ele começa automaticamente a ter algumas questões relacionadas a imagens verbais. O que seria uma imagem verbal? Uma imagem verbal é quando você constrói em sua mente o que vem a ser aquela palavra, o que vem a ser aquela expressão, tá? Você, por exemplo, está falando, vou dar uma imagem verbal aqui. Você falou, ou a criança falou, porque Merleau-Ponty trabalha muito a questão criança, até para explorar a questão da linguística, da fala. O foco dele é a fala, comunicação, falar. Então ele vai falar o seguinte, olha, a imagem verbal é o desenho que eu faço em minha mente da expressão. Por exemplo, uma expressão que nós utilizamos muito, verdade. Qual é a imagem que eu construo na minha mente sobre verdade? Justiça. Qual é a imagem que eu construo na minha mente sobre justiça? Não é? Crescimento. Qual é a imagem que eu construo na minha mente de crescimento? Então, ele vai dizer justamente que é nesse aspecto que vai surgir o signo. Porque o signo para ele é o que? A imagem que eu construo, tá? A partir da palavra ou da língua ou da expressão que eu comunico. Então, para ele, toda palavra que a criança e logicamente mais tarde o adulto, né, ele fala, é um signo, porque
ele constrói na sua mente aquela imagem e aquela imagem reverbera no tom, na expressão, na forma como ele transmite aquela palavra. Não é? E eu vejo muito isso, por exemplo, numa linguagem coloquial contemporânea, algumas expressões bairristas que são peculiares até na nossa da cultura, ou até do modismo, ou até da situação que vivemos, em que a pessoa constrói aquela imagem para falar aquela palavra. E a palavra sai com sentido imaginético. Quando você fala, por exemplo, em Minas Gerais, o aiço, você construiu uma imagem. Tem um signo por trás desse aiço, que reverbera o quê? Uma expressão de espanto, de perplexidade. Então é em cima dessas propostas, dessas facetas, que Merleau-Ponty vai começando a construir essa fundamentação do que vem a ser a linguagem. Agora é sua vez. Então quer dizer que, vamos lá, quer dizer que signo para Merleau-Ponty é a imagem que construi a partir da linguagem que comunica. Isso mesmo. E uma outra coisa eu acrescento aí. Eu acrescento também que é um sentido que é dado à palavra ou às palavras que nós podemos considerar como estímulos do estado de consciência. O que é um estímulo do estado de consciência? O que é um estímulo do estado de consciência? Sabe o que é? É aquilo que a minha mente constrói sobre uma expressão e que me estimula a falar ela, a utilizar ela frequentemente. Tem pessoas que utilizam um cacuete, né? Um cacuete verbal, em que acabam em um diálogo sempre mencionando a palavra, sabe, excessivamente, como uma repetição constante. Mas isso é porque a consciência dela construiu um estímulo sobre aquela palavra que leva ela a considerar que aquela palavra é uma ponte, né, de unidade em toda a construção de fala dela. É uma ponte que vai ligar todas as falas dela. É uma expressão que a pessoa acaba gostando, né? Acha bonito. Ah, essa questão que é interessante. Então, eu vou utilizar ela. Ela construiu na consciência dela uma imagem positiva que estimulou ela a mencionar aquela palavra de uma forma constante. E tem pessoas que nem conhecem o sentido da palavra, mas a palavra como trouxe nela esse impacto e ela utiliza. Utiliza porque causou estímulo. O fator estímulo é um fator psíquico, né? E Merleau-Ponty vai falar que a linguagem escrita ela é um desagregar-se em fragmentos, porque ela constitui o quê? Uma série de contribuições independentes. E porque a fala, no sentido geral, é um ser de razão, ou seja, a fala ela se torna um fragmento ou uma junção de fragmentos, porque toda fala
é um resultado de um sentido de razão, ou seja, de pensamento. A fala, para Merleau-Ponty, relacionada a pensamento, que é o mesmo que defende Gadamer, né? Então agora você vê de quem Gadamer está se baseando na sua defesa ou na sua fala sobre linguagem. Gadamer não é um linguista, ou ele não explora filosoficamente a linguagem. Ele explora filosoficamente a hermenêutica, mas como a hermenêutica para Gadamer é ligada à linguagem, ele vai utilizar, sem citar indiretamente, os fundamentos de Merleau-Ponty. Então, para Merleau-Ponty, a fala não é uma ação. Não. É um pensamento. É um pensamento. Penso e logo falo. Porque Que não é falo e penso. eu colocaria que eu registro meu pensamento, uma expressão, construo ela uma imagem, que é o signo, e aí depois eu falo. Essa seria a proposta de Merleau-Ponty. Para entender melhor, não existe fala, não existe fala, se não estiver um processo de pensamento no seu psique, na sua mente, no seu É. pensar. O trem. Pega aqueles trem para mim, né? Supor, pega Uma expressão, uma expressão bairrista, uma expressão corriqueira, mas que trem para mim. você constrói uma imagem, né? Que ela agora, o trem é uma imagem o quê? De ligação, de elo, né? Mas há uns 6, 7 anos atrás, eu não usava essa palavra, porque eu não pensava. Porque eu sou do Ceará, e do Ceará não usa essa expressão. Não, Trem para nós lá é aquele é, trem que anda, que leva pessoas. sim. Então, eu falo a partir do momento que eu penso. E a partir da cultura que você está inserida, E daqui a partir não é? Aliás, esse negócio de trem em Minas Gerais, antigamente ali perto do terminal tinha uma lanchonete Trem Bom, aí, que ele era dentro de era uma lanchonete dentro de um vagão. Pensa eu acho que é uma hamburgueria ou é uma choperia que fala uai sou não sei o quê. aí. Vamos lá então. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, o que é interessante nós projetarmos nessa percepção e pressupostos sobre linguagem defendidos por Merleau-Ponty, que ele vai distinguir a palavra, né, enquanto um instrumento de ação, mas também uma linguagem que ela pode se tornar um processo de terceira pessoa ou uma linguagem com uma denominação gratuita e autêntica. O que ele quer falar com isso? Que, olha, a linguagem, a fala, uma palavra é um fenômeno do pensamento. E como fenômeno do pensamento, eu posso automaticamente construir uma ação pautada no como eu imagino essa palavra ou no que eu considero que essa palavra promove de ação. Não é? Fatalidade é uma palavra. O que ela reverbera de ação? Uma situação caótica, uma situação terminal, uma situação triste, não é? Uma perca, não é? Uma possibilidade
irrecuperável, né? Então é em cima disso que ele vai trabalhando. E uma outra coisa também que considerei importante aqui no texto é quando ele fala assim, ó. Eu até vou ler para você ver. Quando nós, ó, portanto, eles se tornarem capazes de um só golpe as amostras como representantes do Eidos Azul. Mesmo quando o início da experiência procede corretamente, o que os guia não é a participação das amostras, há uma ideia e a experiência de uma semelhança imediata. E por isso, ele só pode classificar as amostras depois de ter-as aproximado uma das outras. Sabe o que quer falar com isso? Olha, quando você está construindo, por exemplo, uma expressão, uma matiz de uma cor. Porque o azul, na verdade, ele é uma combinação de cores. O amarelo é uma combinação de cores. Todas as cores são combinação de cores. Então, quando você constrói uma imagem de tonalidade, pode ser vermelha, pode ser azul, pode ser amarela, em sua mente, você não está focando, na verdade, a combinação das cores que resultaram essa cor, mas sim a cor que você está vendo. E aí é em cima disso que você vai acreditar, esse azul é mais forte, esse é um azul escuro, esse azul é um azul mar, esse aqui é um azul claro, e aí você vai, tá? É em cima disso que você vai trabalhando.